gente? Tudo zen? Então, eu recebo algumas mensagens quando as pessoas me perguntam o que é o meu trabalho, como que ele funciona, para que servem essas práticas no fim das contas, Tati? Porque numa terapia de autoconhecimento, esta terapeuta que vos fala, ela vai passar para o cliente algumas tarefas, ela vai passar para o cliente algumas práticas que ela mesma faz e que transformou com certeza a minha vida. E para que elas servem? Elas servem unicamente para gente se entender melhor, para gente se transformar na nossa melhor versão. Por quê? Por que eu insisto nessa tecla? Porque eu quero viver muito, gente. Eu adoro esse plano da terceira dimensão, esse planeta Terra, esse mundo onde eu vivo e os prazeres eu adoro. E eu quero viver muito. Eu tenho uma missão muito grande para realizar aqui. Então, por que eu quero ser a minha melhor versão? Porque eu tenho muito para fazer e se eu não tiver com a minha saúde em dia, com o meu organismo funcionando de forma alinhada, eu não consigo realizar tudo que eu tenho para realizar. E por que eu digo que é importante para você? Porque você também quer viver muito, não quer? Ou tudo bem se você morrer amanhã? Tudo bem se eu morrer amanhã, ok, eu estou bem resolvida, tá tudo lindo na minha vida. Mas eu sei que ainda não tá na hora. E o que eu puder fazer para melhorar a minha longevidade, eu vou fazer porque eu amo esse planeta, eu amo esse plano da terceira dimensão, eu amo esse corpo, eu honro esse corpo que eu existo nesta vida. Então, por que eu quero ser a minha melhor versão? Porque eu entendo que somente sendo a minha melhor versão, eu vou poder chegar onde eu quero chegar, sendo quem eu quero ser. Então, quando eu falo para você que essas práticas, elas são para te trazerem a sua melhor versão, é porque eu entendo que você também quer viver mais e melhor. Porque as mazelas, as tristezas, o ego, as mágoas, elas vão acontecer, gente. É inerente, elas vão acontecer. Elas acontecem aqui, elas acontecem aí, elas acontecem no mundo inteiro, igual o Covid. Com todo mundo. Então, para que essas práticas servem? Vou contar uma historinha para vocês. Um dia, estávamos eu e a minha parceira de trabalho e de vida, a Fernanda Junqueira, no projeto Filha de Vênus, que é um projeto lindo que a gente tem sobre o desenvolvimento e o autoconhecimento voltado tão e somente para o feminino, para a mulher diante da própria vida. E uma das queridas que estavam fazendo o projeto Filha de Vênus chegou assim pra gente e falou assim: gente, eu admiro tanto o trabalho de vocês, porque vocês devem ter que aprender muito tendo que fazer isso de novo e de novo, porque esse projeto acontece em versões, né? Então a primeira versão tem tanto tempo, a segunda versão tem tanto tempo e são com outras pessoas, a terceira versão tem outro tempo e são... Cada versão, cada vez que esse projeto é realizado é um tempo de trabalho com aquelas pessoas que se inscreveram e que estão desenvolvendo o projeto em si. E ela falou assim pra gente, né, que a gente tinha muito que, a gente devia ter muito que aprender, porque a gente tava, a gente que desenvolveu o projeto, então a gente repetia o processo de tempos em tempos, então de tempos em tempos a gente voltava com aquele ensinamento pra gente, mas também para o outro. E isso é uma verdade. Quando a gente vai se transformando, quando a gente vai se reconhecendo, a gente vai vendo por que eu faço esse trabalho. Por que eu preciso fazer esse trabalho? Porque eu tenho que aprender. Então, eu tenho que aprender. E a melhor forma que eu entendi na vida, que a melhor forma de aprender é quando eu ensino. Porque é sempre de forma diferente, é sempre de um entendimento dentro das minhas partes diferente. Porque cada vez que eu falo daquele assunto, e às vezes é o mesmo assunto, a mesma estrutura, né, dentro desse projeto, por exemplo, mas o que eu aprendo é diferente, assim como a forma como eu ensino os mesmos questionamentos é diferente. Porque a gente está sempre em transformação, né? A gente não é o mesmo de ontem, a gente não é o mesmo de 5 anos atrás, e a gente não vai ser o mesmo daqui a 5 anos, a gente não vai ser o mesmo amanhã. Então, por que essas práticas são importantes, gente? Porque quando a gente decide viver melhor, viver diferente daquilo que a gente vem vivendo, significa que as nossas escolhas diante da vida não estão nos satisfazendo.
né? Não tá gostoso viver daquele jeito que eu tô vivendo, tendo aquelas relações, porque a nossa vida é cheia de relações. Relações familiares, relações conjugais, relações de trabalho, relações de amigos, relações afetivas de diversas searas. Então, na minha vida foi assim, chegou um dia que eu falei, eu não quero mais viver assim. Não quero mais ser essa pessoa que eu tô sendo. Isso não é gostoso pra mim. Tá me trazendo sofrimento físico, tá me trazendo sofrimento emocional. E no momento em que eu vi isso e que eu decidi, que deu esse start, virou uma chavinha, como a gente costuma dizer, caiu uma ficha, pra quem é do telefone orelhão na época de ficha, né? Tlim, 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 a gente chegava a escutar o barulho da moedinha. Nesse momento eu fui estudar terapia holística e a primeira prática que me transformou foi a prática do Ayurveda, que hoje, essa semana que eu vivi, eu voltei a fazer uma imersão dentro do Ayurveda. E por quê? Porque foi uma prática que me fez parar e respirar. Que me fez entender que eu sou aquilo que eu respiro. E eu sempre tive uma mente muito agitada, eu sempre fui muito ansiosa, então eu não respirava. Então a primeira prática que mudou a minha vida foi a prática de sentar e respirar. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ouvir, a observar os meus pensamentos. Não foi legal, mas foi extremamente benéfico. Porque só a partir deste primeiro passo, dessas primeiras práticas que transformam, que eu entendi que eu precisava mudar. E que eu precisava me conhecer mais para entender o que eu não tinha gostado do que eu vi aqui, dos meus pensamentos, mas como mudar? É aquilo que eu penso. Como que eu mudo aquilo que eu penso? Pois a gente muda aquilo que a gente pensa através dessas práticas. Né? Hoje já tem estudos científicos, neurológicos, que falam que 20 dias, 20 minutos por dia, por um mês, você expande o seu sistema neurológico. O seu cérebro é uma massa volátil, ela muda, ela cresce, ela expande, ela só não diminui. Então, conforme você respira, você presta atenção no que você pensa. E a partir do momento que você vira observador dos seus pensamentos, você é capaz de transformá-los. E aí o tarô é uma prática que me ajuda no autoconhecimento, porque ele vai tratar de arquétipos, ele é muito mais que isso, mas de forma simplificada ele vai tratar de arquétipos que eu me reconheço neles e que eu vejo aquilo que ele me oferece de positivo e eu consigo ver o que eu tenho e que eu ainda posso melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, para ser melhor, porque eu quero viver mais, eu quero viver melhor, eu quero chegar aos 40 tendo uma saúde melhor do que a que eu tenho hoje com 38. E o autoconhecimento me traz isso. E quando eu paro e pergunto para mim quem eu sou todos os dias na frente do espelho, eu tenho consciência do alimento que eu vou escolher. Eu posso escolher tomar um vinho na hora do almoço, mas eu sei qual é a consequência disso no meu organismo, porque eu respirando, eu entendi qual é o meu funcionamento orgânico. Não só os meus pensamentos, mas o meu funcionamento orgânico. Eu consigo ouvir meu corpo quando ele pede para ficar mais na cama. Mas eu não posso porque eu tenho um compromisso. Aí eu falo, poxa, corpo, vamos lá. Aí eu faço uma oleação matinal com óleo quentinho para dar um aconchego que o meu corpo quer da cama, mas para já despertá-lo para a tarefa do dia. Aí eu vou fazer uma atividade de yoga talvez mais lenta, mas que ainda assim flexibilize o meu corpo para a ação do meu movimento. Então, essas práticas diárias, elas vão trazer esse autoconhecimento para que eu faça escolhas no cotidiano, no dia a dia, que me vão trazer um benefício de vida. Porque quando eu chegar aos 40, que é só daqui 2 anos, eu quero estar melhor do que eu estou hoje. E quando eu chegar aos 50, eu quero estar ainda melhor. Não mais jovem, mas melhor. Mais jovem é impossível. Mas melhor, com uma saúde mais adequada, com um alinhamento energético adequado, até porque para ser o que eu quero ser na vida, que é ser essa terapeuta, essa sacerdotisa, que é um agente de transformação no mundo, eu preciso me cuidar.
Mas, Tati, mas eu não quero ser um agente de transformação no mundo, eu só quero viver a minha vida. E você não quer viver a sua vida melhor? Com uma saúde melhor, com uma paciência melhor, com uma alegria melhor, sendo um profissional melhor, uma mulher, um homem melhor para os seus relacionamentos? O quanto do meu relacionamento melhorou quando eu comecei a aplicar essas práticas e o meu relacionamento com meu filho, gente. O meu relacionamento com os meus pais. O meu relacionamento comigo. E se melhora o meu relacionamento comigo, vai melhorar o meu relacionamento com as outras pessoas que me cercam. E não são grandes mudanças. A gente está falando de 20 minutos por dia, mas a gente não começa com 20 minutos por dia porque a gente ainda não tem disciplina para isso. A gente não aguenta ficar lá respirando. Passou. Não. A gente vai começar com 2 minutos, com 1 minuto. São pequenas escolhas no todo dia que vão fazer a diferença. Para quando a gente precisar desse respaldo físico, orgânico e energético, a gente ter. É como um cofrinho. Se eu vou tendo boas práticas todo dia, eu posso me dar ao luxo de não ter uma prática adequada num dia ou em 2, porque o meu cofrinho tá cheio, então eu vou gastar minha saúde ali, mas sabendo que ela tem ainda para repor. E a gente está falando de saúde física, mas a gente está falando de saúde energética, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde emocional. E tudo isso acontece graças a essas transformações que essas práticas holísticas trazem. Então, não é para você ser melhor para outra pessoa. Não é para você ser a sua melhor versão porque a Tati fala. É para você ser a sua melhor versão, para você ser uma mãe mais legal, para você ser uma educadora, um contador, uma advogada, uma cabeleireira, uma médica, uma nutricionista, um ser humano, uma mãe, uma mulher, um homem, uma namorada, uma mulher solteira. Para você só ser quem você é, porque você precisa ser quem você é. E quem você é não é só o sofrimento. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz. E aí, de novo, o sofrimento diante das dores, ele é opcional, porque as dores elas vão vir, gente, os contratempos vão vir, tá aí o Covid, a falta de grana, a preocupação com dinheiro, o afastamento de quem a gente ama. Mas o sofrimento de como passar por tudo isso é opcional. E a partir do momento em que eu tenho essas práticas, que o meu cofrinho tá cheio, vai vir a baixa emocional, vai vir a baixa financeira, vai vir a baixa do dia a dia, da roda da vida, da roda da fortuna da vida, e eu vou saber como lidar melhor, porque eu não vou ficar tão louca, desesperada, porque eu sei que eu tenho uma base que vai me sustentar. E essa base sou eu que dou a partir dessas escolhas que eu faço diariamente. Então, para que servem essas práticas holísticas, Tati? Para você viver melhor. Você não precisa chamar de práticas holísticas, pode chamar de práticas diárias, pode chamar de sua rotina, você pode dar o nome que você quiser, mas desde que traga consciência de quem é você para você mesma, né? E aí eu volto na pergunta do outro vídeo, quem é você? Para que servem essas práticas para você hoje? Fica o pensamento. E vem novidade por aí. Beijo.